Então, essa coisa de eu vou colocar meu filho no karatê, minha filha no karatê, para ela ter disciplina. Veja, é também uma questão utilitária. Então, a modernidade também, ela faz com que tudo precisa ter uma utilidade. Então, mas para que o karatê serve? Para dar disciplina. Será que é o karatê que dá disciplina? Ou será que é a maneira como ele é ensinado? Né? Porque se eu vou ensinar, eu vou ensinar a tocar violão. E dependendo da maneira como eu ensino, será que a pessoa também não aprende disciplina? Eu acho que aprende. O programa Esporte Sociedade é um projeto da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Tradições Culturais e Esportes de Combate. O entrevistado é professor efetivo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e da Prefeitura Municipal de Piracicaba, em São Paulo, Fábio Pucinelli. O entrevistador é o estudante de doutorado na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, Marcelo Oliveira. Meu nome é Marcelo Oliveira, sou doutorando em Educação pela USP, aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Sou também membro do GEPESP, Grupo de Estudos, e do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, deste canal Esporte e Sociedade. Esse projeto tem como objetivo discutir, levar temas assim que abordem aqui na universidade o esporte e a sociedade, ou seja, investiga a dimensão social do esporte. Por isso a gente entrevista acadêmicos e acadêmicas, profissionais que de alguma forma estão inseridos no campo esportivo. O nosso convidado dessa vez é o professor Fábio Augusto Pucinelli. Ele é mestre e doutor em desenvolvimento humano e tecnologias pelo Instituto de Ciências da Unesp, no campus de Rio Claro, e pesquisa financiada pela CAPES. Ele se graduou em Educação Física, bacharelado em licenciatura, pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. É autor da tese A Prática de Kata do Karatê em Okinawa, Tecnologias Rudimentares, e da dissertação Modernização do Karatê, de Shito Nagoshi, e as tecnologias políticas do corpo. Bem como escreveu diversos capítulos de livro e artigos que abordam práticas corporais de combate, com ênfase em tradições japonesas. Além disso, ele foi 9 vezes para Okinawa, o principal local de desenvolvimento do karatê histórico, para investigá-lo e praticá-lo. Desde 2012, Fábio é discípulo do mestre Norinobu Maeshiro, que detém o 10º Dan. Fábio detém o 7º Dan de Karatê pela Okinawa Shorin Ryu Karate-do Association. Ele possui também uma experiência como docente, em educação física, ginástica, karatê e língua japonesa. Atualmente atua como professor efetivo na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo e da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, do CELAM, na Prefeitura Municipal de Piracicaba. O tema de hoje é sobre tradição do esporte, um assunto aí que fala sobre tradições culturais e esportes de combate. Vamos tratar aí especialmente sobre o karatê. E então passo agora para o Fábio. Gostaria, em nome do canal e do grupo de pesquisa, agradecer o convite e desejar aí uma boa palestra para todos aqui. Seja bem-vindo, Fábio. Oi, Marcelo. Eu fico muito agradecido pelo convite. Agradeço a você, agradeço ao seu orientador, o professor Renato. E eu fiquei muito, muito feliz mesmo com esse convite, porque eu acho que é uma oportunidade para dar vazão, ao que eu estudei, eu estudo ainda, tal, os encaminhamentos das pesquisas agora. Assim,
Você já me adiantou algumas coisas e tal, mas eu, sinceramente, eu não sei o que eu vou falar, né? Só que eu vou falar. Eu vou falar para justamente eu saber o que eu vou falar. Certo. Fábio, obrigado. Eu vou estender aí esse ao professor Renato. É sempre um prazer estar recebendo convidados. Você é uma honra estar aqui com a gente. Eu vou fazer, então, a nossa entrevista, como você bem lembrou, vou falar uma introdução sobre o nosso tema de hoje, e assim eu lanço, então, a primeira questão. Então, vamos lá. Então, pessoal que está acompanhando, vou falar um pouco sobre o Karatê. O Karatê contemporâneo, ele vive tensões entre tradição e esportivização. De um lado, práticas herdadas de Okinawa valorizam disciplina, formação do caráter e ensino de saberes corpo a corpo. De outro, a esportivização organiza regras, pontuações e espetáculos midiáticos, aproximando-se de lógicas competitivas, ocidentais e capitalistas. Nesse processo, os elementos tradicionais são ressignificados, simplificados ou mesmo apagados. Refletir sobre essa tensão permite compreender o que se preserva, se transforma e quais os projetos de corpo e de sociedade estão em disputa no Karatê. Então, eu lanço agora para o nosso convidado dessa gravação a seguinte pergunta. Você, Fábio, esteve 9 vezes então, no Okinawa, né? Sendo que na sua última viagem até lá foi bem recente, em outubro de 2025. O que há de tão especial nesse local que te faz atravessar o mundo? Eu acho que esse tema, Marcelo, é um tema muito importante. Bom, para mim ele é muito importante, né? O que me faz atravessar o mundo, né? Então, eu tive em Okinawa 9 vezes e a primeira vez foi em 2009. Eu tinha um cargo no Estado, né? Um cargo como professor no Estado desde 2006. E aí, em 2008, eu assumi um cargo na Secretaria de Esportes de Piracicaba. E nisso, como eu estava acostumado só a me virar só com o dinheiro que eu recebia num dos cargos, eu ia deixando, eu esquecia do dinheiro que eu tinha na outra conta, né? E meses depois eu fui ver que eu tinha uma quantidade significativa, né? Aí eu tive essa ideia, eu vou para Okinawa, né? Ia um grupo de pessoas aqui do Brasil e eu fui junto com essas pessoas. E lá eu comecei a notar certos elementos que me eram estranhos. E é aí que a coisa começa a ficar interessante, porque aquilo mexe com a gente, né? Instiga. E de perceber certos traços que na época eu não conseguia verbalizar o que era, né? Mas eu via que existiam coisas diferentes. Um exemplo dessas coisas diferentes é que até então, bom, 2009 eu já fazia karatê há 20 anos. E em 20 anos de prática de karatê, eu imaginava que só existissem 5 estilos, 5 maneiras diferentes de fazer o karatê, né? E aí eu cheguei em Okinawa para o seminário internacional lá e vi que naquele espaço imenso lá do Okinawa Budokan eram diversos outros estilos e vamos chamar de subestilos, né? Escolas daqueles mesmos estilos, linhagens. Até o próprio estilo que eu pratico, que é o Shorin, ele
nossa, ele tinha várias frentes, várias vertentes, assim, né? E aquilo me chamou a atenção. Aquela diversidade, aquela multiplicidade de possibilidades me tirou um pouquinho do conforto, porque assumir que só existiam 5 maneiras diferentes de fazer karatê me dava um certo conforto. Mas não, aí eu vi aquela imensidão de possibilidades e aquilo me incomodou um pouco. Né? Onde é que eu me situo? Eu lembro do primeiro treino que a gente teve no jogo do Maishi Sensei. Eu esperava um local como aqui. Né? A gente vai fazer karatê numa academia, ou, sei lá, um centro comunitário, né? Os espaços geralmente são grandes, são espaços, assim, digamos, informais, dentro de certos estabelecimentos. Só que quando eu fui, essa primeira vez, eu lembro que a gente pegou táxis, né? Era um grupo de 11 pessoas, então a gente ia, cada turma num táxi, né? E aí chegou num lugar lá que a gente tinha que descer e andar um trecho a pé ainda, né? E era um lugar que era uma rua, eram várias ruas residenciais. Ruas pequenas, ruas que não tinha calçada, escuras. E aí eu cheguei num lugar e falei, cara, mas é aqui? O lugar era relativamente pequeno, foi isso que me chamou a atenção na primeira vez, assim, que eu entrei lá e falei, nossa, muito pequeno. Ao mesmo tempo que era pequeno, era muito bonito, era muito bem cuidado, tinha muita história lá, né? Tem muita foto, muitos documentos, muitas lembranças de pessoas que já passaram por lá e tal. E é conjugado à residência do sensei. É a residência dele, né? Então, em Okinawa existem várias casas que elas são como se fossem pequenos prédios, assim, né? Imagino que seja para aproveitar espaço, né? E muitas dessas casas, elas têm um espaço vazio. Então, seria o térreo é vazio, né? Por quê? Porque como o lugar é pequeno e precisa aproveitar espaço, esse lugar vazio, eles guardam os carros, fica como garagem, né? Então as casas são para cima, né? As pessoas moram em cima desses lugares vazios, assim. Só que esse tal lugar vazio na residência do sensei, na Ishiro Sensei, ele transformou num dojo. Então ele guarda o carro dele na rua, ele deixa o carro na rua, que já é estreita, né? E aí então ele coloca meio que na calçada, assim mesmo, o carro. E lá ele fez o dojo. E aí eu lembro também que junto com a gente estava um grupo de argentinos, né? Então, era uma época que era agosto de 2009. E Okinawa estava recebendo muitos estrangeiros por causa desse seminário internacional que estava acontecendo lá e tal. E aí tinha um grupo de franceses também, então estava abarrotado lá, né, do jogo. E aí, nessa delegação argentina, existia um rapaz que ele era professor de educação física. Então ele foi incumbido de conduzir um aquecimento. E eu via que o Maeshiro Sensei, ele participava do aquecimento e tal, mas ele ficava meio, não sei, ele fazia umas expressões de como se fosse a primeira vez que ele estivesse vendo aquele tipo de exercício, né? E aí eu me perguntei, poxa, então, será que eles fazem isso aqui? Porque me parecia, era essa a minha sensação, né? Que o sensei, o mestre, ele não era tão familiarizado com aquele tipo de movimento, né? Me parecia. Então, se ele não era familiarizado, ele
não fazia, né? Então, o que eles faziam? Então, essa foi uma das minhas questões na época. Né? O que era feito lá? Outra coisa que me chamou a atenção é assim, que, pelo menos nos dojo que eu fiz parte aqui no Brasil e tal, não sei se é assim nos dojo que você fez parte também, mas a gente ia fazer exame de faixa e tinha que saber o nome dos movimentos, o nome das posturas e tal, não sei o quê. E eu, muito Caxias no karatê, eu queria saber, né? E aí, às vezes, eu perguntava aqui no Brasil e as pessoas, poxa, esse eu não sei. Então eu falei, então eu vou perguntar lá em Okinawa, né? E aí eu cheguei lá e fui perguntando o nome de alguns movimentos e tal. E aí o sensei fazia assim. Ele falava, aí alguns, ele falava que ele não sabia. E, isso aí eu não sei, isso aí eu não sei. E aquilo mexia comigo, sabe? Eu falava, cara, mas eu precisava saber tudo isso daí para passar de faixa. E ele aí, na época, ele era Kyudan, né? Ele era nono dan, na época, 2009. E ele, com toda essa graduação aí dele, ele não sabe? Como é que é? Que história é essa aí? Não precisou disso, né? E aí, num desses momentos que eu perguntei o nome de um movimento lá, ele falou assim, não se preocupe com isso. Se preocupe com isso. Isso aí é o menos importante. Aí eu falei, cara, então, como é que é, né? Então aqui para passar de faixa eles não precisam saber? Que era uma coisa meio óbvia, assim, talvez, né? Porque eles já estão lá em Okinawa, né? Então, tá certo que os termos são muito técnicos, mas tem muita coisa que não precisa ficar falando, né? Já faz parte, de alguma forma, do cotidiano lá, né? E aí, outra coisa que me fez ficar intrigado é que eu não sabia praticamente nada da língua japonesa. E eu comecei a perceber que muita coisa estava me passando direto, assim, né? Porque eu não sabia nada, eu só sabia as palavrinhas do karatê, contar até 10. Então eu falei, cara, se eu soubesse pelo menos o básico, tem coisa que não iria me escapar dessa maneira aqui, né? Então, eu coloquei como um objetivo para mim, né? Uma questão para mim, poxa, eu vou estudar. Eu vou estudar japonês no Brasil, e aí quando eu voltar, eu vou saber me localizar aqui, entender melhor o que eles estão dizendo e tal, né? Aí foi, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a fazer aula de japonês, mas era um curso particular aí, de uma escola de franquia no Brasil, que ela tem um método muito fechado, assim, né? E eu lembro que o professor era até bastante esforçado, mas ele era obrigado a ficar preso a esse método. Mas para mim aquilo estava bom. Estava bom, né? Até quando eu tive a oportunidade de voltar em 2012, porque eu recebi uma bolsa Next do Ministério da Cultura do Japão para fazer uma pós-graduação na Universidade de Shiga. E era uma pós-graduação sobre a artes marciais japonesas. E aí, eu fiquei 6 meses antes, eu fiquei 6 meses em Nagoya, fazendo só aula de língua japonesa, né? Então era o dia inteiro. Tá? Eu lembro que eu cheguei e o sensei lá, tava lembrando até agora, no Kashima Sensei. Kashima Sensei, que era o coordenador do curso lá, perguntou para mim e para os outros estrangeiros lá, né? Quem daqui sabe alguma coisa de japonês? Aí eu, beleza, aqui levantou a mão, né? Aí ele, então tá bom, a gente vai fazer um teste. E ele falou tudo isso em inglês. A gente vai fazer um teste com quem já estudou e vamos ver o nível, né? Vai que você já não precisa ir no básico, né?
Aí eu fui pro teste e eram muitas questões, e é curioso que as questões eram só de partículas, né? Então, as partículas é mais ou menos como preposição em japonês, né? Como é que você encaixa as partículas, assim. E eu devo, de umas 50 questões, eu devo ter acertado 2 no chute ainda. E aí ele falou pra mim, falou, você não você vai pro básico, você não tem condições, né? E aí que eu vi que o curso que eu tinha feito aqui no Brasil era bem fraco, né? Foi aí que eu percebi. E, então, e aí eu fiz a pós-graduação na Universidade de Shiga, e toda vez que eu tinha um tempinho, e a universidade me autorizava, eu ia para Okinawa. E em cada ida, eu me intrigava com elementos um pouco diferentes, né? Mas, basicamente, eu percebia que o karatê que se faz lá, ele tem muito pouca relação com o que se faz aqui, né? Parecem coisas totalmente diferentes. E essas diferenças é que me intrigam, é que me fazem querer estar lá e tal. Mas não é só isso. Okinawa é um lugar muito legal. Muito. Fora o calor, que eu fui lá agora em outubro, passei outubro lá, e cheguei lá dia 1º de outubro. Os 10 primeiros dias, que era final de verão, eu dava uma saída assim pela manhã, e à tarde eu voltava no apartamento que eu estava lá para ficar no ar-condicionado, porque era insuportável de tanto calor. É um lugar muito, muito quente, um calor diferente. Mas Okinawa é um lugar com as pessoas são muito gentis, a comida é muito boa. E aí, o que você leu, né, na introdução aí, você falou que a proposta aqui é discutir as tensões entre tradição e portuguesação, né? Eu achei bem interessante as suas colocações. De certa forma, esclarece muita coisa sobre essa questão do seu propósito de ir para Okinawa, porque não foi uma nem duas, foram então 9, né? Essas descrições que você fez aparecem ser bem interessantes assim, principalmente para quem já pratica ou nunca saiu do Brasil, pratica karatê. Eu acho que isso aí acaba sendo um convite para conhecer esse lugar. Como você pontuou aí, a gente vai falar sobre tradição. Tenho mais algumas perguntas para lançar. Vou lançar então a segunda pergunta aqui. Como você define tradição no karatê? Em que medida ela difere da ideia de tradição construída pelo esporte moderno? Bom, por exemplo, né, essa introdução que você fez, que você trouxe a questão de em Okinawa se valoriza a disciplina, a formação do caráter. Eu não sei, viu, Marcelo? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não é essa a preocupação lá. Então, se você puder falar um pouco mais sobre isso, porque isso aí é muito recorrente, né, no discurso dos dojo no Brasil, até quando, por exemplo, pais decidem matricular ou levar os seus filhos em escolas de karatê ou de outras artes marciais, eles vão pensando nessa ideia de disciplina e tal, que é colocada sobre o aspecto das artes marciais, mas como que isso você entende? Eu acho que talvez possa conversar um pouco nesse sentido que você está falando. Eu acho que uma pista, Marcelo, eu acho que uma pista disso está na sua pergunta, que você falou da ideia de tradição construída pelo esporte moderno, né? Então, eu reflito, né, sobre essa questão de tradição e modernidade em relação ao karatê,
eu penso nisso como uma relação binária, e que essa tal tradição, ela nada mais é do que algo inventado pela modernidade. Né? Por quê? Porque a modernidade precisava de algo para se diferenciar dela mesma, para fazer um contraponto, um binarismo, né? E muito do discurso moderno é baseado em binarismos, né? Então, às vezes, eu vejo muita discussão, né, entre praticantes, professores de karatê, pela internet, assim, você é a favor ou contra o karatê moderno? Ou você é a favor do karatê tradicional e tal? E esse tipo de discurso faz parte de uma relação binária, que não deixa de ser moderna, uma invenção da modernidade. Então, muito do que se chama de karatê tradicional, é moderno. É moderno. E aí eu te falo que talvez em Okinawa não existe essa preocupação do karatê valorizar a disciplina, a formação do caráter, essas coisas assim, porque é algo que lá já faz parte do cotidiano deles. Né? Então já existe uma disciplina que faz parte daquela cosmologia. Então as crianças, por exemplo, elas diariamente limpam a escola. E com isso, elas aprendem a cuidar do espaço onde elas estão vivendo. Se elas aprendem a cuidar do espaço onde elas estão vivendo, elas aprendem a cuidar delas mesmas. Automaticamente, assim. É um saber prático. Né? Então, cuidar. Não é um saber assim, olha, você precisa fazer isso porque com isso você vai desenvolver o respeito. Não é discursivo, é não discursivo, que faz parte da cultura, já está lá. Então, eles não precisam disso. Talvez exista, eu estou falando talvez para ser bonzinho, mas existe aqui esse discurso da disciplina, porque talvez nós somos muito indisciplinados, em vários sentidos. Né? Então, eu já tive, hoje não é mais assim, mas eu já tive, né, na minha experiência como professor de karatê, de falar para os pais, para as mães que levam os alunos, as alunas e tal, não pode chegar atrasado. Só que chegava atrasado. Mesmo assim, chegava atrasado. Mas coincidentemente, era o mesmo pai ou a mesma mãe que falava para mim que colocava o filho no karatê ou a filha para ter disciplina. Só que esse mesmo pai, essa mesma mãe, não conseguia chegar no horário. Né? Aí, quero que aprenda a ter respeito. Respeito ao horário também é uma forma de respeito, né? Então, não sei, eu acho que é uma demanda muito nossa, essa coisa pela disciplina, pela formação do caráter. E veja, por exemplo, ontem eu dei uma olhada num artigo, inclusive foi você que me mandou, uma pessoa falando sobre os benefícios do karatê. Nossa, eu achei tão vazio, mas é um vazio, um mau vazio, né? Um vazio muito ruim, assim, porque são palavras muito transcendentais. Não são palavras da imanência, da prática, do real. São palavras que vão como se fosse, vamos supor, você vai para Okinawa para buscar o verdadeiro karatê. Não existe o verdadeiro karatê. Né? Existe um karatê real, que é esse que acontece no cotidiano, e que ele é muitas vezes diferente dele mesmo, tamanha a diversidade que existe, né? Entre as práticas de karatê. Então, essa coisa de eu vou colocar meu filho no karatê, minha filha no karatê, para ela ter disciplina. Veja, é também uma questão utilitária. Então, a modernidade também, ela faz com que
tudo precisa ter uma utilidade. Então, mas para que o karatê serve? Para dar disciplina. Será que é o karatê que dá disciplina ou será que é a maneira como ele é ensinado? Né? Porque se eu vou ensinar, eu vou ensinar a tocar violão. E dependendo da maneira como eu ensino, será que a pessoa também não aprende disciplina? Eu acho que aprende. Né? E dependendo da maneira como se ensina o karatê, será que a pessoa não fica mais preconceituosa em relação a algumas coisas? Né? Voltando, né, aquele material que você me mandou, tal, ele fala também um momento lá que o karatê não é sexista. Será? Ou o karatê em si é algo que depende de como ele é feito. O karatê em si é uma abstração. Né? O que vale é como ele acontece na prática cotidiana, numa praxis. Né? Tem muita gente que gosta dessa palavra, né? Praxis, na praxis cotidiana, na prática, na hora. Então, se ele vai ensinar disciplina, ou até que tipo de disciplina, para qual mundo, para qual ser humano, né, você está falando de uma disciplina? Como que vai formar o caráter? Para quê? Caráter para quê? Né? Eu vi uma propaganda aí de uma professora de karatê, ela é bastante engajada no Instagram aí, e ela fez uma propaganda rápida, assim, o karatê me ensina isso, eu nem lembro agora. Mas se a gente for ver essas palavras que as próprias crianças vão falando durante o vídeo, são palavras de cunho neoliberal. Então, assim, será que aqui a gente recebe o karatê, né, já atravessado por muitos valores, né, muitos anseios que a gente mesmo tem aqui, e atribui a ele algo que a gente precisa, né, ou algo para legitimar o karatê como uma mercadoria. Né? Eu vou comprar isso porque isso vai fazer bem para minha saúde, sei lá, né? Então, eu vejo que existe uma lógica utilitária nessa questão de atribuir a disciplina, a formação do caráter ao karatê. Mas voltando àquela questão sexista, né? O ano passado eu publiquei um artigo que é sobre masculinidade, a masculinidade no karatê, a partir do filme A Arte da Autodefesa. É um filme maravilhoso, né? Muita gente acha ruim, eu achei maravilhoso. E nesse artigo eu discuto essa questão da masculinidade no discurso e na prática das pessoas que fazem karatê. Será que, apesar de algumas mulheres, todas as mulheres serem bem-vindas na prática do karatê e tal, será que algumas das práticas, o jeito de fazer karatê aqui no Brasil, por exemplo, em vez, só porque está deixando as mulheres fazerem também, será que só de deixar isso já implica não ser sexista? Né? Será que não tem discursos dentro da prática que reforçam esse conceito? E aí, para trazer disciplina, sei lá, pode ser qualquer outra coisa. Né? Vai ensinar natação. Precisa ter disciplina, cara. Né? Se não tiver, não vai aprender. Não é mágica. Vai aprender a andar de bicicleta. Precisa ter uma certa disciplina, né? Precisa ter um certo respeito com aquilo que está se fazendo. Eu não sei se eu expliquei direito, se era isso que você perguntou. Isso, perfeitamente. Eu acho que acabou esclarecendo esse tema. Posso, então, lançar a próxima questão? Manda ver. Vamos lá. Agora, vou entrar um pouco na questão
do esporte moderno, para a gente saber um pouco mais sobre essa relação com o karatê. Fábio, quais foram historicamente os principais marcos no processo de esportivização do karatê? Eu lanço essa pergunta com base na sua dissertação de mestrado, que você acabou se debruçando aí sobre esse tema. Uhum. Cara, eu acho muito legal essa pergunta, eu acho muito legal fazer esse exercício de voltar a algumas questões que eu pesquisei no mestrado, né, que já faz quase 10 anos aí que eu terminei, e aí se eu fosse fazer, é interessante, né, quando a gente faz uma pesquisa, às vezes, eu lembro que quando eu entreguei a minha dissertação na biblioteca da Unesp, no dia seguinte eu já queria mudar coisa. Já queria mudar umas coisas nela. Ainda bem que os trabalhos eles são datados, né? Porque isso é uma marca do que a gente pensava, refletia, praticava naquela época, né? Então, nos movimentos que eu tenho feito agora, de estudos e tal, eu tenho pensado a esportivização como um processo de colonização. Então, o karatê, tal como Okinawa, para Okinawa não ser, sei lá, não ser destruída, ela precisou ser colonizada. E a colonização não deixa de ser um processo de destruição, né? Mantém-se algumas coisas, mas outras se destrói. Ou existem tentativas, né, de destruição, mas algumas coisas escapam, né? Elas se preservam, elas são resistentes, elas fazem, e essa resistência é como se fosse uma guerra mesmo, né? Elas se afirmam, mesmo naquele contexto de captura, de domesticação. Porque eu tenho visto, bom, em relação ao karatê, eu sinto que o processo de esportivização é um processo de domesticação, né? Mas não é questão de ser contra ou a favor. Isso também é um apelo muito moderno, né? Ah, você é contra ou a favor de chover? Não adianta ser contra a chuva, vai chover. Uma hora ou outra, inclusive, eu acho que hoje vai chover. Então, a esportivização, eu acho que não é questão de falar eu sou contra o karatê esportivo, ou eu sou a favor do karatê esportivo. São nuances que vão além disso, né? Mas talvez eu não vá responder muito bem a sua pergunta de falar de marcos de esportivização, mas eu acho que começa quando o Japão é invadido pelos Estados Unidos, por países da Europa, e obrigado a se abrir. Ele estava em um processo recluso, né, de mais de 200 anos, né, que foi o período Edo, ou chamam também de período Tokugawa, e o Japão ficou praticamente fechado para o mundo. E nisso, boa parte da cultura se desenvolveu. Okinawa ainda não era parte do Japão, apesar de séculos antes ter sido invadida também por um clã, a família Shimazu, né, que era um clã de samurai. Mas ainda fazia parte do reino lá, o Ryukyu. E eu acho que quando, 10 anos depois que o Japão é colonizado pelos Estados Unidos, ele toma posse de Okinawa como território japonês. E como bom colonizador, como todo bom colonizador, ele impõe regras, né?
E a imposição dessas regras implica numa mudança de trato com o corpo. Então, boa parte da cultura, o jeito de prender o cabelo, algumas mulheres, elas tinham hatiji, que eram as tatuagens nas mãos. Essas tatuagens foram proibidas, certas vestimentas foram proibidas. E, ao meu ver, uma das coisas mais importantes é a língua. Então, Okinawa tinha uma língua. Tem ainda, né? É o Chinaguchi. Só que Ryukyu, o arquipélago, são quase 170 ilhas. Dessas 170, muitas são habitadas. E cada uma tem lá a sua língua própria, que é diferente, né, da língua japonesa. E aí, a esportivização, como um processo de captura e de domesticação, ela precisa de um certo padrão. Então, vem a imposição da língua oficial ser a japonesa. Então, o Chinaguchi ou as outras línguas, isso aí é dialeto. Inclusive, quem falava o Chinaguchi, quem insistia em falar o Chinaguchi, era menosprezado, né? Era chamado de índio, sei lá. E a prática do karatê, da maneira como ela era feita em Okinawa, porque não existia uma unidade, não existia um único karatê. Eram práticas diferentes que existia no Okinawa, práticas de combate. Às vezes era prática relacionada à dança, inclusive. E tudo isso precisou ser unificado por uma questão política, né? E o que no Ocidente, vamos chamar assim, predominava como prática corporal? O esporte e a ginástica. Então, algo que não fosse competitivo tinha que servir para pelo menos fazer com que o corpo fosse forte, obediente, dócil, produtivo, né? Aí vem essa questão da ginástica no karatê também, então. Então, a esportivização, ela entra nessa questão, nesse apelo colonizador ocidental, né? O karatê em si, volto a dizer que o karatê em si é uma abstração, não quer dizer nada, teve que ser reformulado. E aí dá a coisa, né? Por exemplo, eu só aproveitando esse gancho que você falou, que o karatê precisou ser reformulado, vai ao encontro da próxima questão, que é o que se ganha e o que se perde quando o karatê passa a ser pensado prioritariamente como modalidade esportiva. Nossa, é outra pergunta interessante. O que se ganha e o que se perde? Eu penso que o karatê... Aí vem aquela questão que eu já levantei, né? Que é assim. Eu acho que não é uma posição de ser contra ou a favor. Se perguntar para mim se eu gosto do karatê esportivo, não gosto. Mas não é que eu seja contra. Eu não gosto, que é para mim não serve. Eu não vou lá aprender o karatê esportivo porque não me faz bem, porque, sei lá, não quero aprender tal qual eu não quero aprender a tocar bateria, por exemplo. Mas não é por isso que eu não gosto de ouvir música que tenha bateria. Mas para mim, eu não tenho interesse em aprender a tocar a bateria. Também não tenho interesse em aprender o karatê esportivo. Apesar de, na minha pesquisa, eu sempre tenho que olhar para isso, né? Na trajetória da minha pesquisa. Às vezes me dá preguiça de olhar para o karatê esportivo. Às vezes me dá preguiça, uma certa preguiça. Mas vamos lá.
eu acho que o karatê esportivo, ele pode ser uma porta de entrada, né? Porque, como ele é tão difundido, e ele vai ao encontro da lógica que a gente tem aqui, que é essa lógica competitiva, utilitária, eu acho que ele pode ser uma via de acesso. A pessoa pode ir, começar a fazer karatê, e de repente algo chama a atenção dela e ela fala, peraí, de onde isso vem? E aí, nessa questão do de onde isso vem, ela vai chegando em Okinawa, por exemplo, né? Então, eu acho que talvez, em vez da gente pensar o que se ganha ou o que se perde, talvez eu pensar o que ganha mesmo, né? Porque não dá mais para a gente imaginar. Eu acho que não dá mais para a gente imaginar o karatê sem a competição, né? Igual o que eu falei lá da chuva. Não dá para ser contra a chuva. Vai chover, uma hora ou outra chove, né? E aí não adianta você reclamar. Reclamar com o prefeito. Reclame, né? Mas a questão é assim, né? É como se fosse algo, karatê lá acontecendo, né, em Okinawa, e de repente vem demandas que fazem com que essa direção aqui ela se desvie. Só que percebe que ela não fez assim. Teve um desvio aqui. Aqui continua, né? Aqui desviou. E aí, o karatê esportivo acontece nesse desvio. Eu tendo a pensar que o karatê esportivo é outra coisa, é outro algo baseado naquilo que era feito ou é feito em Okinawa, por exemplo. Eu já vi muita gente falando que o karatê esportivo é uma evolução. Não é, porque é algo diferente. Precisou ser inventado, precisou ser reinventado, é algo que precisou ser criado, com outra lógica, uma lógica de competição, uma lógica que obedece o rendimento esportivo, né? As pessoas começam a treinar tal qual atletas e não mais karatecas, né? A gente tem a ganhar também com o karatê esportivo. Aí vai de como é que eu direciono o meu olhar. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.